Oi, gente. Boa noite. Vamos lá. Vou gravar aqui para vocês. Eu fiquei sem internet há alguns dias. Estava com problema na rede, no meio de tudo. Eu fiz uma mudança. E aí ficou tudo muito corrido, muito perdido. Eu não quis fazer nada correndo. Eu preferi sentar quando eu estivesse mais calma, descansada para gravar essa aula para vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir a partir de tudo aquilo que a gente já veio observando durante as nossas aulas. Nós vimos a nossa linguagem de uma maneira muito prática, né? A gente viu a importância da língua, a gente viu como que essa questão de saber escrever, saber falar é importante, tanto no mercado de trabalho como no meio acadêmico ou para o meio social em si. Saber essas diferenças de comunicação, como que a gente se porta linguisticamente, a importância de saber falar muito bem. Por que que a gente viu isso? Porque a gente está vendo a língua portuguesa de uma maneira mais prática, de uma maneira muito mais instrumental. Então, nós viemos numa crescente linear muito comum, que é a crescente linear que a gente aprende na escola. E como que a gente aprende na escola? Desde o abecedário, as consoantes, formação de pequenas palavras, depois a gente passa por quesito de criar frasezinhas, expressões problemáticas mais abrangentes, de um nível linguisticamente mais forte, digamos assim, né? Conforme a gente vai crescendo, o nosso leque discursivo vai aumentando. Isso tudo influencia também na nossa linguagem. Então, tudo que a gente viu em questão de morfologia, de pontuação, de questão de denotação e conotação, são coisas que, querendo ou não, a gente já vem trabalhando diariamente. Mesmo que a gente não saiba ao certo como se usa o nome corretinho, a gente sempre trabalha isso. O que a gente vai ver hoje? A gente vai partir do pressuposto do conjunto total da obra, digamos assim. Lembra que na escola a gente aprende aos pouquinhos, igual eu falei anteriormente? Vogal, consoante, palavras pequenas, frases, expressões, e chega num certo momento da nossa vida que a gente começa a trabalhar com os elementos da sintaxe. Que elementos são esses? Qual a importância desses elementos? Quando a gente viu morfologia, a gente viu a frase destrinchada, lembra? Cada parte da frase tem um nome, tem uma forma de variação, tem um jeito para ser usado. Por quê? Porque tudo que a gente fala precisa ter um sentido no nosso ato de comunicação, lembra? A sintaxe, ela estuda a frase na sua totalidade, o conjunto total. Esse conjunto precisa ser estruturado para ele fazer um sentido total, para ele ter um sentido completo. E é isso que a gente vai ver agora. Vou subir o slide aqui. Vamos lá. Observe essa frase. A gente viu na morfologia cada particularidade dessa frase. A gente viu o artigo, o advérbio, a preposição, o substantivo. Por quê? Porque lembram quando eu falei para vocês que tudo que a gente fala precisa ter um sentido? Ninguém chama uma cadeira de porém. Por quê? São palavras de classes gramaticais diferentes que têm um sentido específico e é usado de uma forma específica dentro de uma determinada frase. O que a gente vai ver agora na sintaxe? A gente vai ver o conjunto total. Essa frase completa, para mim, é a parte mais prática da linguagem, quando a gente consegue entender a nossa linguagem de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Tudo que a gente fala precisa ser entendido. Lembram que é sempre isso que eu falo com vocês? Nada que a gente fala é jogado para o mundo sem sentido nenhum. Tudo precisa ter um sentido. E tudo estabelece um sentido com quem está ouvindo. Porque a gente precisa manter essa interação para o texto ter o seu sentido completo. Então, toda vez que a gente projeta a nossa fala, nosso impulso expiatório, construindo o sentido, a gente utiliza, sim, os aparelhos morfológicos, né, os artigos, substantivos, numerais, para ordenar essa frase. Mas esse conjunto total só faz sentido quando ele está dentro de uma estrutura completa. Que estrutura que é essa? É a estrutura sintática. É aquilo que ordena e que faz com que a concordância da frase seja ok, para que eu entenda o sentido dela. Então, é nessa parte que a gente estuda basicamente o sujeito e o predicado.
Quem que é o sujeito? O ser que pratica uma ação sobre alguma coisa, sobre um verbo. No caso dessa frase, a gente tem o senhor que não pagou o suco de laranja. Qual que foi a ação do senhor na frase? Não pagar o suco de laranja. Como que a gente descobre o sujeito? Perguntando para o verbo quem, o que ou quando algo aconteceu. Qual é o verbo da frase que a gente tem aí? Pagou. E não pagou o suco de laranja? O senhor. A gente já achou o sujeito. Depois do sujeito, todo o resto da frase é o predicado. Isso é muito comum. Coisas práticas e simples que a gente aprende na escola. Então, vamos dar uma revisada geral de novo? Toda vez que a gente tem uma situação de comunicação, a gente tem um texto. Lembram que eu falei para vocês que tudo que a gente fala, a gente pode falar que o ser humano em si, né, ele é uma folha em branco, que ao longo da vida ele vai escrevendo nessa folha em branco, e no final da vida ele tem um texto pronto ali, um livro, digamos assim, nesse enciclopédia, sei lá, depende do tanto que a pessoa fala, né? Tudo que a gente coloca nesse texto é um ato de comunicação. São situações de comunicações diferentes que a gente vai acrescentando ali naquela folha em branco que a gente escreve ao longo da vida como um processo interacional. Ou seja, independente se o texto é escrito ou falado, ele é sim o resultado de uma produção entre todos esses interlocutores. O que distingue cada um é a forma como essa produção é realizada. No texto escrito, a gente tem o conceito de frase, de oração e período, porque é uma parte totalmente estrutural. Como que a gente estrutura um texto? Baseado nas frases, orações e períodos. Porque um texto é um conjunto de várias frases, orações e períodos. Esse texto que a gente vai construindo ao longo da vida, linguisticamente falando, ele precisa ser uma unidade de coesão e coerência. O que é uma coesão e uma coerência? São os conceitos importantes que a gente tem na linguagem para garantir que esse texto seja compreendido, para que ele tenha uma contiguidade, que ele tenha um sentido que ultrapasse totalmente do texto. A coesão é a parte que estuda a articulação gramatical entre as palavras. Esse sequenciamento ele precisa ser lógico, ele precisa ser inteligível. O que é algo inteligível? É algo compreensível, algo que a gente consegue entender de uma maneira muito prática. E a coerência é a relação lógica entre as ideias que a gente utiliza, os elementos lexicais e gramaticais ali. Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo os elementos que fazem com que a frase seja coesa, faz com que essas articulações existentes, elas tenham uma continuidade, elas sejam um sequenciamento lógico muito bom e que passe o resultado completo, que ele me dê a informação completa para que eu entenda tudo que está naquele texto. Então, basicamente, a sintaxe estuda o campo da combinação das palavras. Na morfologia, a gente via cada palavrinha separada. Na sintaxe, a gente vai ver a combinação total. Por isso que na sintaxe a gente estuda sujeito, objeto, adjuntos e etc. Para a gente, voltando um pouquinho mais para trás, né? Para a gente entender de uma maneira muito mais prática, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Que conceitos são esses? A gente tem frase, oração e período. Qual a diferença de cada um? Uma frase é uma unidade de texto que transmite o pensamento completo sozinha. Não preciso de nada por fora. O pensamento completo já está ali. Então, eu posso falar, bom dia. Qual que é o meu pensamento? Saudar alguém. Indicar um bom dia, né? Uma oração não. Uma oração é um enunciado que transmite também o pensamento completo, mas é estruturado ao redor de um verbo. O verbo é sempre o centro da frase. Lembram lá na primeira frase que a gente viu, o senhor não pagou o suco de laranja? Para quem eu faço a pergunta para saber quem é o sujeito? Para o verbo. Então, no caso do verbo, da oração, o verbo é o que vai me ditar a organização dessa frase. Todas as outras palavras vão ser comandadas a partir do verbo. Lembram quando a gente viu morfologia e eu falei que verbo é a palavra que, quando não está na frase, né? A frase ela é basicamente variável na questão do pronome, do substantivo, porque são eles que vão me falar se o artigo é feminino, se o artigo é masculino, se o artigo é no plural, é no singular.
Numeral é a mesma coisa. No caso da oração, é o verbo que comanda isso também, porque ele está ali organizando todo o seu redor. Se o verbo ele vem conjugado numa pessoa, toda a frase precisa concordar e ser estruturada ali. E o que é um período? Voltando, o que é um período? São frases organizadas em orações. Um período tem a mescla dos dois. E no período a gente tem algumas subdivisões, digamos assim. Nos períodos a gente tem os períodos compostos por coordenação, onde a gente tem ali orações autônomas, elas são independentes sintaticamente. Então, se eu separar uma da outra, eu não perco o sentido de nenhuma. Tem sim um sentido total, mas cada uma tem um sentido sozinho. A gente tem os períodos compostos por subordinação, onde a gente tem ali períodos que são dependentes sintaticamente. Então, eu não posso separar um do outro, porque vai faltar algo para completar o sentido. E a gente tem também o período composto tanto por coordenação quanto subordinação, que é aquele período que apresenta os dois tipos de frases, digamos assim, né, de orações. As orações autônomas, independentes, e as orações dependentes sintaticamente. Quando a gente fala sobre período, a gente tem o período simples, que é aquele período que só tem uma oração, e a gente tem um período composto, que são duas ou mais orações. Por que que a gente aprende isso na escola antes de entrar em sintaxe? Porque a função sintática é a parte que a gente vê o papel de cada um dos termos da oração em relação aos outros. Ou seja, na função sintática, na sintaxe em si, nós temos três subdivisões. Nós temos os termos essenciais. Que termos são esses? São os que sempre estarão em voga, demonstrando seu papel dentro de uma oração e sempre desempenhando uma relação entre eles. E qual que é o principal? O sujeito e o predicado. Depois do sujeito e predicado, a gente tem os termos integrantes, que são os termos que complementam esse predicado, ou esse nome, ou esse sujeito. Como integrantes, a gente tem o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. E nós temos também os termos acessórios, que são aqueles termos que eu posso retirar e eles não modificam o sentido da oração que está ali, porque eles só estão ali acrescentando informação. Então, a gente tem adjunto de nominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, como elementos da função sintática, nós temos essa listinha. Sujeito, predicado, predicativos, objetos, complemento nominal, agente da passiva, adjunto de nominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto. Por que que a gente aprende primeiro o sujeito e o predicado? Porque são as estruturas linguísticas fundamentais na nossa linguagem verbal. Lembram que o verbo é o carro-chefe da oração? Quando a gente fala, é a mesma coisa. Na questão de linguagem, o verbo também é o carro-chefe da oração. Para quem tiver um conhecimento religioso, né, para quem for de igreja ou já ouviu falar, toda vez que a gente ouve falar sobre Deus na igreja, geralmente falam que Deus é o verbo. E o verbo se fez carne, Jesus no caso, né? Por que que a Bíblia utiliza metaforicamente essa questão de Deus ser um verbo? Porque é o que está ali comandando, regendo os redores. Então, trazendo para a parte da linguagem, é a mesma coisa. É uma linguagem metafórica utilizada na Bíblia para falar que hoje a gente entende o sentido do verbo, né? O que é um verbo? É a questão estrutural da frase. É o que está ali para comandar o restante da frase. Assim como na religião. Então, toda vez que a gente tem uma linguagem verbal, uma fundamentação na linguagem verbal, a gente está falando sobre a necessidade que a gente tem de manter relações, manter contatos, ligações com o ser humano. E como que a gente faz isso? Verbalizando. Lembra quando eu expliquei para vocês que o campo da linguagem, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, nunca é novo, tudo já foi ouvido, já foi pensado, já foi lido em algum lugar, e que nós somos apenas seres de reprodução, de repetição, porque nada do que a gente fala é novo, tudo a gente já ouviu uma vez. Quando a gente é criança, como que a gente aprende a verbalizar? Porque alguém conversa com a gente. Vocês sabem, eu tenho uma menininha de 1 ano e 8 meses, e com 2 meses ela já emitia sons. A gente brincava, conversava com ela, e ela seguia tentar participar.
Então, ela forçava, saiu o sonzinho da gargantinha dela, porque ela entendia que ela tinha que forçar o corpo para sair o som. Hoje em dia, ela não faz mais isso, porque ela entende que ela fala, que ela tem uma construção, tanto mental quanto fonética, como corporal, né, digamos assim, onde ela precisa falar para se comunicar. Então, a gente tem, como seres humanos, essa necessidade de verbalizar tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Já ouviram a história de que quem não expõe todos os seus medos, todas as situações em que está submetida, a pessoa vai morrendo por dentro? Por que hoje em dia a gente fala tanto sobre questões psicológicas, sobre fazer uma terapia? Porque é muito comum a gente ainda, enquanto adultos, ter uma certa discriminação, às vezes até não, às vezes só o medo de se expor, de falar sobre coisas que a gente tem no nosso âmago. Por quê? Porque não era muito comum essa visão antigamente. Mas hoje estudos comprovam que pessoas magoadas, amarguradas, que guardam muitas coisas, sofrem, o corpo padece, querendo ou não. Então, toda vez que a gente tem autonomia para verbalizar tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, sobre o mundo, sobre a gente, sobre qualquer tipo de relação, a gente está mantendo ali que são as estruturas fundamentais da nossa linguagem. Então, a gente fala sobre as nossas vivências. E como que a gente observa essas nossas vivências? A partir do momento que a gente entende essa necessidade que a gente tem de manter uma relação de comunicação, independente do lugar, independente dos interlocutores dessa relação. Então, toda vez que a gente falar aqui sobre sujeito e predicado, imaginem como estruturas que são fundamentais. Toda oração tem um sujeito e predicado. Esse sujeito pode aparecer, pode não aparecer, mas sempre está ali. Nada por acaso. Não existe só um complemento verbal sem o verbo, não existe só o verbo sem todo o sentido da frase, compreende? É todo um conjunto para fazer sentido. Então, no sujeito, a gente tem ali aquela pessoa que se diz alguma coisa, o ser sobre o qual se diz alguma coisa. O sujeito, ele sempre concorda com o verbo, é nele que está o assunto central, e ele normalmente vem tem como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. E a gente tem o predicado, que é, a gente costuma aprender na escola, né, que é o resto da frase. Por que a gente fala que é o resto da frase? Porque é tudo aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Então, o predicado geralmente apresenta aquele verbo, no sujeito, ele só concorda com o verbo, porque o verbo ele está no predicado. Ele sempre é em concordância com o sujeito, e é ali que a gente vê uma afirmação a respeito do sujeito. Então, vamos lá, vamos voltar lá para aquela frase. Deixa eu copiar ela aqui e jogar aqui para eles ficar voltando. Vamos lá. Eu tenho aí, o senhor não pagou o suco de laranja. Ok. Qual é o verbo da frase? Pagou. Quem não pagou o suco de laranja? O senhor. Onde que eu tenho o verbo que está no predicado, porque todo o resto depois do sujeito é o predicado. Concordam comigo? Então, se eu tenho o verbo, eu pergunto para o verbo. Quem não pagou o suco de laranja? O senhor. Já achei o meu sujeito. O restante da frase, como predicado, ele concorda ali também com o verbo, com o sujeito. Por quê? É ali que está a informação principal e a afirmação que eu tenho a respeito do sujeito. Esse sujeito ele tem alguns tipos. A gente tem um sujeito simples, que é aquele sujeito que só tem um núcleo. Um exemplo. Certamente, o advento do cinema falado fez mal aos atores do cinema mudo. Onde que está o verbo aí? Fez mal. É uma construção, né, para fazer sentido total. Fez. O que fez mal aos atores do cinema mudo? O advento do cinema falado. O que eu tenho aí? O sujeito. É um sujeito só, mesmo que seja uma estrutura, né, uma frase, é um sujeito só. Só tem um núcleo, cinema falado. A gente tem também o sujeito composto, que é aquele que tem dois ou mais núcleos. Esquetes, montagens capciosas de mais celebridades e paródias de notícias representam esse novo humor. Qual que é o verbo que a gente tem? Representam. O que representa esse novo humor?
Esquetes, montagens capciosas de imagens de celebridades e paródias de notícias. Eu tenho, nesse caso, 3 núcleos separados por vírgula. Observem. Esquetes é um, montagem capciosa é outro, paródia de notícia é outro. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito composto. A gente tem o sujeito desinicial, quando ele não aparece ali na oração, mas a gente sabe com quem a gente está falando, né? Não está diretamente sendo chamado na frase. Se alguém fala para você, ligue o computador, com quem que ele está falando? Com você. Não precisa vir escrito, ei, você, ligue o computador. Porque só da oração em si, já ser uma oração que demonstra isso, a gente entende. Então, ele é desinicial porque ele não aparece. A gente tem também o sujeito indeterminado, que é quando ele não é nomeado na frase. E a gente também não sabe com quem a gente está falando. Então, por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. A gente não consegue nem fazer a pergunta para o sujeito, porque a frase não dá margem para, a oração não dá margem para isso. Então, é um sujeito indeterminado. E a gente tem a oração sem sujeito. Toda vez que a gente tem ali uma declaração expressa pelo predicado que não é atribuída a nenhum ser, a um relógio pingar lavabos, a gente não consegue declarar nada a respeito desse sujeito, então não tem o sujeito. Que é o predicado? É o termo da oração que a gente está afirmando algo sobre o sujeito, lembra? Normalmente ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Você já sorriu hoje? Quem já sorriu hoje? Você. Toda a frase está voltada para o verbo, mas também concorda com você. No predicado, o verbo é o núcleo do sujeito. Toda vez que o verbo for o núcleo do sujeito, a gente tem ali um predicado verbal. Na frase, o amor é cego. O que é cego? O amor. Observem que o é, nesse caso aí, ele é um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Ele só liga o sujeito ao predicativo. O núcleo desse sujeito em si é só o nome, só é o cego. No predicativo, a gente tem 2 tipos também. Tem o predicativo tanto do sujeito quanto do objeto. Como que a gente descobre qual predicativo que é? A partir do verbo. Quando a gente tem um predicativo do sujeito, a gente está atribuindo as características ao sujeito. Ele era tido por incompetente. Quem era tido por incompetente? Ele. Eu estou atribuindo característica a quem? A ele. Então, é um predicativo do sujeito. Na frase, finalmente deram como morto. Finalmente deram como quê? Como morto. Então, essa característica está sendo dada como um objeto, né? Porque o deram não faz sentido sozinho. Finalmente o deram. Deram o quê? Como morto. Eu preciso completar o sentido desse verbo. Como que a gente completa os sentidos do verbo? Observando a transição verbal. Lembra que a gente aprendeu na escola verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto? O que é isso? Quando a gente observa o que esse verbo está me pedindo. Então, a gente tem os verbos transitivos, que são aqueles verbos que pedem um complemento, e os verbos intransitivos, que são os verbos que têm um complemento ali no próprio verbo, não precisam de um complemento. Então, nos transitivos, a gente tem aqueles verbos transitivos diretos, que eles precisam de um complemento sem nenhuma preposição, e tem os transitivos indiretos, que são aqueles que precisam de complemento por meio de uma preposição. E tem os verbos que são tanto transitivos diretos quanto indiretos. Então, eles pedem complemento tanto com preposição quanto com sem. No caso dos objetos na sintaxe, a gente observa isso também a partir da transitividade verbal. No objeto direto, a gente tem aquele termo que vai se ligar diretamente ao verbo sem nenhuma preposição. Então, nós derrubamos todas as flores. Nós derrubamos o quê? Todas as flores. Pede ali uma preposição? Não. Quem derruba, derruba alguma coisa. Então, não pede preposição, eu tenho o verbo transitivo direto. Se eu vou fazer uma análise sintática dessa frase. Nós derrubamos todas as flores. Quem derrubou todas as flores? Nós. Temos o sujeito. Temos o restante da frase. Derrubamos todas as flores. Esse derrubamos todas as flores, deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui sujeito, correto? Quem
derrubou todas as flores? Nós. A gente tem aqui o verbo. Esse verbo, esse predicado total aqui, esse verbo faz sentido sozinho? Não, ele precisa de um complemento. Quem derruba, derruba alguma coisa. Então, se ele pede uma complementação, né, sem preposição, eu tenho o verbo transitivo direto. Então, o que vem depois do verbo é um objeto direto. Diferente da segunda frase, observem aqui. Não consigo. A elite indiferente assiste ao desmatamento. Quem assiste ao desmatamento? A elite, sujeito. A gente tem aqui predicado. Ok. Qual é o verbo? Assistir. Quem assiste, assiste algo ou assiste a algo. Porque aqui nesse caso pode ser o assistir de ver e pode ser o assistir de ajudar. No caso aqui é o assistir de ver, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistir ao filme, assistir à novela. Então, ele pede uma preposição. Ele pede um complemento por meio de uma preposição. Qual é a preposição que a gente tem aqui? Ao. Então, eu tenho aqui o verbo transitivo indireto. Complementando, a gente tem um objeto indireto. Ixi, como que eu faço? Espera aí, galera. Eu preciso apagar. Ai, meu Deus. Jesus, meu guia é... Ah, consegui. Até cantei aqui para ver se adiantava. Então, a gente viu a questão de transitividade verbal. Como que a gente descobre o objeto direto e como que a gente descobre o objeto indireto? A gente tem também, na análise sintática, o complemento nominal, que é aquele termo que sempre vai vir precedido por uma preposição, mas ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, onde sozinho eles vão ter um significado incompleto. Então, eles vão precisar desse complemento para ter um sentido total. Diferente do objeto indireto. O objeto indireto, ele se liga ao verbo através de uma preposição. O complemento nominal, ele se liga ao nome. Então, já terminou a construção do prédio. Vamos lá fazer a análise sintática aqui. Quem já terminou? O que já terminou a construção? O que já terminou a construção do prédio? Quem já terminou? A gente não tem o sujeito. Então, o sujeito aqui provavelmente desinicial ou uma oração sem sujeito. Já, qual é o verbo? Terminar. Quem termina, termina a alguma coisa. Então, eu tenho o objeto indireto. Construção é um nome incompleto. Eu posso querer saber qual é o tipo de construção. Quando eu quero saber esse tipo de construção, eu tenho um complemento, algo que está ali para completar o sentido de um nome, de uma palavra. Então, no caso aqui, a gente tem um complemento nominal. A gente tem também o adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É o termo acessório que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Como que a gente faz isso? Lembra na morfologia? O que caracteriza um substantivo? Artigo, adjetivo ou alguns elementos que desempenham essa função. Então, quando a gente fala os elogios da diretora aos estudantes, a gente está falando sobre qualquer elogio? Não. A gente está falando sobre os elogios da diretora. A gente está especificando, caracterizando o substantivo. A gente tem também o adjunto adverbial. É aquele que se indica as circunstâncias em que a gente dá a ação verbal. Então, ele pode ser representado por um advérbio, uma locução adverbial ou uma oração subordinada adverbial. A gente tem também o vocativo, que é aquele termo que a gente usa para chamar, invocar uma pessoa. Então, geralmente, ele é relacionado à segunda pessoa do discurso, porque ninguém chama eu, a gente sempre chama ei tu, ei você. Não fale tão alto, Rita.
No caso, o Rita é um vocativo, é o que eu estou usando para chamar, invocar, interpelar um ouvinte real ou hipotético para dentro da frase. E a gente tem também o aposto, que é o termo, é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro termo já mencionado anteriormente na oração. Então, geralmente, ele vem separado entre vírgulas. Por quê? Porque ele está ali só explicando, especificando alguma coisa que eu já falei. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Eu estou falando de qualquer Maria? Não. Eu estou exemplificando que é, estou especificando que é a irmã da Maria, que é a irmã da Bernadette. Então, não é qualquer Maria que vendeu o bordado. Provavelmente, numa relação de comunicação, a outra pessoa pode não conhecer a Maria. Então, pode conhecer só a Bernadette. Eu falo, Maria, aquela que é a irmã da Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Eu estou especificando um outro substantivo que eu já mencionei antes. Então, não é qualquer Maria, é só a irmã da Bernadette. Deixa eu pausar aqui. Por que a gente está vendo questão de sintaxe? Quais são os elementos da comunicação? Porque a partir dessa aula, a gente vai ver a linguagem de uma maneira muito mais abrangente. Observe que a gente veio lá de trás, trabalhando pedacinho por pedacinho das coisas mais minuciosas da linguagem, né? A gente viu morfologia, pontuação, ortografia, coisas mais básicas. Agora a gente vai entrar numa construção textual. A gente viu denotação e conotação, que é o sentido total, né? De tudo aquilo que a gente fala, um sentido literal, um sentido metafórico. Por que a gente está vendo sintaxe? Porque a gente precisa entender essa construção, precisa entender o sentido da frase em si. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou explicar, a gente vai dar uma revisada total, e eu vou passar mais uma atividade diversificada para vocês. Por quê? Porque eu preciso avaliar isso antes da gente entrar na questão mais contextual, mais textual em si. Por quê? Então, a gente vai acumular muitas coisas, muitos temas, muitos tópicos, e vai ficar muito difícil para vocês. Então, essa aula eu vou subir na plataforma. Na próxima aula, no dia 5, a gente vai falar sobre concordância. Não, isso. A gente não vai falar sobre concordância. Na próxima aula, a gente vai fazer a atividade. Porque aí eu consigo ter um domínio maior sobre vocês explicar de uma maneira mais fácil. Então, a gente vai ter atividade diversificada e na próxima aula, no dia 12, a gente vai ver concordância. Ok? Eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa, eu tô aqui. Beijinho, gente.